encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Olá a todos, graça e paz. Hoje nós vamos começar um novo assunto que nós dividimos em 3 aulas. Esse assunto é os 4 aspectos da oração. Então nós vamos passar nessas 3 aulas mostrando esses 4 aspectos. Então eu te chamo a vir a compartilhar comigo sobre esse assunto. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston. Aula número 13. Ok. Vamos aqui. O tema, né? Por que orar? Aula 13, os 4 aspectos da oração. Olha, o primeiro aspecto é a expressão da fé em Deus. Quem ora, ele expressa a fé que ele tem. Ele entende, pela fé, que a oração é fundamental na sua vida. E indo para a Bíblia, nós vemos o quê? Que desde Abraão até os relatos dos cristãos primitivos, lá em Atos dos Apóstolos, a oração foi o fio condutor para que esses homens e mulheres perseverassem até o fim, para que vencessem nos momentos difíceis e de tribulação e nunca abandonassem a Deus. Não é? É eles expressando a fé que eles tinham. Veja Abraão, o Senhor pediu o seu único filho, Isaque. E o Senhor tinha dito a Abraão que era para ele sair da sua terra e da parentela para uma terra que ele mostraria. E depois falou que faria dele uma grande nação. Mas agora o Senhor pede o seu único filho em sacrifício. Abraão não desobedeceu. É uma das coisas que a fé nos leva a entender o que Deus quer de nós, mesmo que seja complicado, seja difícil, como o caso de Abraão que pediu, que Deus pediu o seu filho. Mas Abraão tinha a fé que a promessa que Deus tinha feito iria se cumprir. Talvez nesse momento ele não saberia ou não sabia como, porque ele estava indo sacrificar o seu filho, mas ele tinha certeza que o Senhor Deus iria cumprir a sua promessa de fazer dele uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que é ali Jesus, um símbolo de Jesus. Aí, se nós estudarmos a história da igreja, nós vemos que em todos os pontos, os cristãos, para vencer os momentos difíceis e de tribulação e nunca abandonassem a Deus, foi a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Homens e mulheres de oração entendem isso. A fé
e o que ela pode fazer na vida do cristão. Porque através da oração, eles desenvolveram sua fé. É aquilo que eu falei. Quem ora entende o que é fé. Porque através da oração desenvolveram sua fé num Deus soberano. E nesta fé desenvolvida, descobriram que o meio era a oração. Sim, o Antigo Testamento ele usa muito o altar. E erigiu um altar ao Senhor. Ali era a expressão da fé. E com o altar levantado, eles ofereciam graças a Deus. Eles ofereciam ali o seu coração a Deus, mostrando que eles entendiam que o Deus estava com eles. O Deus estava intercedendo por eles. Tinham dado vitórias, tinha dado nos momentos difíceis, né, a vitória. Na tribulação, saíram fortalecidos. E eles descobriram que uma depende da outra. A fé e a oração, uma depende da outra. Porque com fé eu oro a Deus. E quando eu oro a Deus, eu tenho a minha fé fortalecida. Então, uma depende da outra, as duas têm de estar de mão dadas. São homens e mulheres de uma fortaleza impressionante e edificante. É. Leia a história dos personagens bíblicos. Leia a história da igreja primitiva, a história da igreja até os dias de hoje, e você encontrará homens e mulheres de uma fortaleza impressionante e edificante, porque eram e são homens de fé, eram e são homens de oração. Um outro exemplo para nós é Jó. Porque mesmo em meio a todo o sofrimento em que ele estava passando, em nenhum momento ele questionou Deus. Mesmo que um amigo dele falou: olha, pede a Deus para morrer. Ele chamou de louco. Isso é fé. A sua fé em Deus não mudou nada. E nós vemos que quando ele orava, o Senhor agiu. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Jó 42, verso 10, a primeira parte. Fé mais oração. Apesar do sofrimento, ele tinha fé naquele Deus que ele conheceu. E mesmo em meio a toda a dor que ele sentia, das feridas que ele estava no corpo, ele orava, porque o versículo fala: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Será que, se nós estivermos na mesma situação de Jó, nós iríamos orar? Não é pedir os outros para orar, não, é nós orarmos para nós mesmos. Jó estava orando, ele tinha a prática da oração na sua vida. Por isso, o Senhor mudou a sorte de Jó. Então,
o primeiro aspecto da oração é nós expressarmos a nossa fé em Deus. E como eu estou dizendo, né, e repetindo e falando, né, esse estudo é voltado para um convívio íntimo com Deus, eu e Deus, não é coletivo, né? Eu estou levando para o caminho da oração individual, no momento em que eu converso com Deus, né? E vendo Jó aqui, Jó estava orando. E se você pegar o relato no livro de Jó, no último capítulo aí, foi quando o Senhor mudou a sorte de Jó, nós vamos ver uma coisa interessante, certo? Porque o seguinte, Jó, ele orava, e no verso 9, no final do verso 9, diz o seguinte, Jó 42 e o final do verso 9, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor tem aceitado a sua oração? Faço uma pergunta. Você tem orado só para falar assim, eu oro, ou realmente você tem orado que você sente que o céu desce no momento em que você ora? A diferença está de como a sua fé está. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.